Muito bem, meus irmãos, nós vamos agora dar continuidade ao estudo do IED. E hoje serei eu. Hoje eu terei a oportunidade de apresentar e conversar com vocês um pouquinho a respeito de uma das temáticas que são abordadas aqui no nosso estudo. E a intenção é justamente essa. A intenção é de conversar um pouco com vocês. Porque eu vou solicitar no nosso estudo a participação de vocês, porque ela é muito importante para todos nós. Ela traz um colorido que é diferente, porque representa o pensamento de vocês sobre as ideias que são colocadas, e isso engrandece muito aquilo que nós estamos realizando. Nós já estudamos alguns temas aqui, e vocês verão que no estudo de hoje eles estarão se mesclando também no campo das ideias. Os estudos que foram feitos pela Nara, lá na nossa primeira aula, quando ela apresentou para todos nós Allan Kardec, todo o seu trabalho, a sua formação, o seu desenvolvimento e, muito especialmente, a parte da codificação da doutrina espírita. Nós tivemos, a semana passada, uma aula que nós não podemos esquecer, que é a aula do movimento espírita. E esta aula nos traz o grande valor de nos fazer entender que existe uma diferença entre o que é a doutrina espírita e tudo aquilo que os homens fazem com a aplicação da doutrina, que é o movimento espírita. Mas hoje nós entraremos numa outra temática que também é tão valiosa como essas duas que já foram feitas. Eu vou compartilhar a minha tela para que nós possamos, então, iniciar o nosso estudo de hoje. Vamos lá, eu vou agora aqui abrir o meu PowerPoint, colocar no modo de apresentação. Muito bem. E que beleza essa figura de Allan Kardec, que beleza essa luz refletindo. E essa luz tem uma relação muito grande com o estudo que nós faremos hoje. Vamos, então, dar continuidade aqui ao nosso trabalho. O nosso estudo de hoje será sobre o que é o Espiritismo. Olha, o que é o Espiritismo? E para começar o nosso estudo de hoje, para movimentar as nossas ideias, nós temos um momento que será de integração com vocês. Este momento, vocês estarão já participando dele. E neste momento eu farei duas perguntas e eu quero a colaboração de vocês no nosso chat. Eu vou querer que vocês respondam para que nós possamos, então, sabendo das respostas de vocês, que eu pedirei no transcorrer da nossa atividade, que tanto a Nara como a Jamira façam essa leitura, para que eu possa também estar acompanhando o pensamento de vocês sobre tudo isso que nós estamos colocando aqui. Então, vamos lá, a nossa primeira pergunta. E contamos com a sua participação. Responda no chat, tá? Todos vocês. Vamos lá. Para você, a doutrina espírita é ciência, filosofia ou religião? O que é que você acha? Será que ela é ciência? Será que ela é filosofia? Ou será que ela é uma religião? Eu vou pedir a Nara e a Jamira que fiquem atentas, porque para acompanhar as diferenças das perguntas, que eu já vou lançar a outra pergunta também. Depois de vocês responderem esta pergunta, que para nós terá um grande valor, eu quero que vocês respondam esta seguinte: você considera que a doutrina espírita responde dúvidas
existenciais que possuímos? Se responde, quais são essas dúvidas que você acha que a doutrina espírita responde? A primeira é saber se é uma ciência, filosofia ou religião. E essa, saber, segundo o seu pensamento, se a doutrina espírita responde dúvidas que nós consideramos dúvidas existenciais. Muito bem, meus irmãos. Então, aí estão lançadas as duas perguntas, né, que eu acabei de fazer para vocês. Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo. A gente já pode interferir aí, já com as respostas? Se já tiver resposta, pode. Já tem um monte aqui, olha. Manda brasa, Nara. A maioria diz aqui que são os três: ciência, filosofia e religião. Outros dizem que é só ciência e religião. Outros dizem que é só filosofia e ciência. Olha, outro diz que é só filosofia. Ixi, aqui está muito. Mas se a gente fosse computar, Nara, eu acho que os três estão ganhando, Edilson. Muito bem. Então, vamos continuando. E quando vocês tiverem mais um conjuntinho de respostas, vocês podem me falar, que aí nós entramos aqui, paramos um pouquinho e vocês comentam, tá bom? Já temos da segunda. Então, manda a brasa, Jamila. Então, vamos lá. Temos aqui a Andréia. O sentido da vida, dos sentimentos de Jesus. Laiane Leal. Sim, interfere dores, para onde iremos e muitas outras. O Sandro, sim, quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Continua aí, Nara. Seu microfone está fechado. A Kátia Moura comentou aqui, sim, tudo que nos cerca, que nos envolve, em algum momento conseguimos respostas analisando o espiritismo. O Jorge ainda comenta mais, considero com certeza dúvidas como quem somos, para onde vamos, para onde viemos, de onde viemos, qual o futuro da humanidade. Muito bem. Muito bem, Nara. Olha, o pessoal está muito afiado, hein? O pessoal está afiado demais. Eu estou achando que nós vamos fazer uma transferência, passar a responsabilidade da aula para eles. Olha, tem aqui o Becker que fala dúvidas que temos, não é? Responde muitas perguntas, a Cleudes está comentando. Olha quanta coisa. Que bom, gente. Olha, agradeço muito a participação de vocês. Mas vamos continuar. O que é o Espiritismo? É o nosso tema. E vamos ver aqui. Na aula passada, a Patrícia utilizou essa música, esse poema, que está em Parnaso de Além-Túmulo, de Casimiro Cunha, não é? E ela fez a leitura dele todo. E vejam o que é que ele fala sobre o Espiritismo. O Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. Olha, agora nós fazemos uma reflexão. Esta luz que clareia, que ilumina, ela tem uma natureza científica? Ela tem uma natureza filosófica? Ou ela tem uma natureza ligada à religião? Seria o Espiritismo uma dessas três? Ou seria o Espiritismo as três? Olha, meus amigos, esses pontos, estas ideias já geraram muitos questionamentos. Já geraram muitos conflitos no movimento espírita. E já geraram muitas confusões também. Muitos pensam que é uma coisa simples, mas não é assim. Mas o próprio Allan Kardec nos chama a atenção dizendo que
o conhecimento desses três aspectos, eles têm importância mais prática que teórica, e nós veremos isso. O conhecimento destas ideias, destes princípios, destas ligações, eles têm uma aplicação que merece de todos nós observações. Vamos continuar. Allan Kardec, na Revista Espírita, de dezembro de 1863, ele chamou-nos a atenção sobre sucessivos períodos que o Espiritismo iria passar. Um deles era o da curiosidade, que a Nara comentou na aula, que foi o período das mesas girantes, que movimentou a sociedade da América do Norte e da Europa também. Chamou a atenção sobre um período filosófico, que nós entendemos que ocorreu a partir do lançamento em 18 de abril de 1857 de O Livro dos Espíritos e de todo o impacto gerado por ele. Um período de lutas que nós observamos, e também a Nara marcou e comentou na sua apresentação, que ficou conhecido como o Ato de Fé de Barcelona, quando o livreiro Maurice Lachater recebeu várias obras que foram queimadas sobre a ordem do Santo Ofício como perniciosas à fé católica. Um período religioso, que consideramos que é este que nós estamos vivendo no momento. Ainda não compreendemos plenamente o Evangelho, mas estamos nos aproximando dele. Kardec comenta de um período intermediário. Ele não definiu esse período intermediário para nós, e ele carece, então, de uma reflexão de todos para tentar identificar e até parametrizar quando ou como isso estaria ocorrendo. E também nós temos um período que ele denominou da transformação social, período que tem um grande valor para todos nós e que nós estamos observando uma grande transformação na nossa humanidade. Mas vamos caminhar. Nós falamos dos três aspectos: ciência, filosofia e religião. Quando nós falamos em religião, nós precisamos entender o sentido da palavra. E Allan Kardec, na Revista Espírita, tratando também nesse opúsculo da comunhão dos pensamentos, ele trata a respeito desta ideia. E esse artigo que foi escrito por Allan Kardec pode ser lido no nosso site. Vocês poderão acessar, localizar e ler esse artigo na íntegra. E nesse artigo ele trata e desenvolve, então, as ideias sobre a religião, o sentido da palavra. Então, vejam, quando nós tratamos da religião e o sentido do espiritismo como uma religião, nós temos que analisar a religião, conforme Kardec nos orienta, sobre dois aspectos: o sentido usual e o sentido filosófico. Se nós pegarmos o sentido usual, religião está ligada a ritual, liturgia, sacerdotes, hierarquias, privilégios. Sob esse ponto de vista, nós temos plena certeza que a doutrina espírita não é uma religião, porque nós não possuímos esses elementos no nosso conjunto de trabalhos, de atividades e de princípios. Nós não temos ritos e não temos nada disso. No entanto, quando nós pegamos sob o sentido filosófico, nós verificamos que ele é um elemento que estabelece, cria um laço moral entre as pessoas. E de que maneira este laço moral? É um laço criado por meio de sentimentos, de princípios, de crenças. E esse laço moral se fortalece e nos dá condições de realização de princípios, de trabalhos, de ações, de fraternidade, de solidariedade, de indulgência, de caridade. Sob esse ponto de vista, a doutrina espírita ou o espiritismo é, sim,
uma religião. Quando nós falamos da moral da filosofia espírita, aí nós estamos falando da moral da filosofia espírita, nós podemos verificar que no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos esta moral da filosofia espírita totalmente expresso. São 183 citações que nós temos. 169 delas do Novo Testamento. 14 do Velho Testamento. Nós podemos, portanto, afirmar que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é todo e completo religião. E nele ainda, nós podemos dar um destaque para o Sermão da Montanha. Esse sermão que por si só nos é um chamamento à transformação, ao amor e à fraternidade. A religião é o núcleo central do Espiritismo. Vamos continuar. Allan Kardec, nesta obra O que é o Espiritismo, neste opúsculo, ele então estabelece 3 diálogos que nós podemos encontrar, tratando dos aspectos ligados ao tríplice aspecto da doutrina espírita. Ele conversa com um cético, conversa com um crítico e conversa com um sacerdote. E desta conversa nós extraímos alguns elementos que colocamos aqui para a nossa reflexão nesse estudo. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, afirma Kardec, ciência de observação e uma doutrina filosófica, ao mesmo tempo. Continua. Como ciência prática, tem a sua essência nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como ciência, relações com os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais decorrentes dessas relações. Sem ser uma religião, vejam bem o que Kardec fala. O Evangelho, nós dissemos que ele é essencialmente religião, pelo seu caráter, mas a doutrina espírita, Kardec diz, sem ser uma religião, ela conduz essencialmente as ideias religiosas, que são aquelas do laço moral que nós comentamos, que nos favorece essa ligação, criando fraternidade, harmonia, caridade, entendimento e tudo mais. Vamos lá. Todas as religiões, elas possuem princípios. As religiões cristãs, elas têm princípios que nós conhecemos. Os princípios são a existência de Deus. O principal deles, a imortalidade da alma, crer que existe uma alma que é imortal. Os preceitos morais que estão nos evangelhos e que foram exortados e exemplificados pelo Cristo, e as penas e recompensas futuras. As religiões cristãs trabalham todas elas e se fundamentam também nestas ideias. Mas, e os princípios espíritas? Possuem também aderência a estas ideias que nós aqui colocamos? Vejamos, então. A existência de Deus, quando nós pegamos o livro dos Espíritos, nós encontramos lá na sua primeira parte das causas primárias. E Deus é, na verdade, a causa primária de todas as coisas. Sobre a imortalidade da alma, nós encontramos lá em O Livro dos Espíritos, do mundo dos espíritos, toda a descrição deste mundo dos espíritos. Os preceitos morais, a terceira parte de O Livro dos Espíritos só trata das leis morais, os princípios morais. E as penas e recompensas, nós temos também O Livro dos Espíritos tratando das esperanças e das consolações. Agora vejam, no campo que nós estamos verificando que são princípios das religiões e aos quais a doutrina espírita possui também uma ligação profunda, conforme acabamos de mostrar,
Esses princípios, eles trazem para nós, no campo da religião, desse laço moral, de fraternidade, de caridade e de amor, aplicações que nós também temos que observar e que a doutrina espírita nos esclarece. Vejam, por exemplo, os exemplos que nós vamos dar. A doutrina espírita nos mostra que esses princípios de união, de fraternidade, de amor, se dá nas nossas relações humanas, mostrando que nós nos relacionamos com os encarnados e também com os desencarnados através dos nossos pensamentos. E utilizando os nossos pensamentos, podemos emitir para esses irmãos sentimentos de amor, de fraternidade, mas também podemos contaminá-los com vibrações negativas. Diz-nos, então, Allan Kardec, aqui nós temos no capítulo 27, no parágrafo 10, quando o pensamento se dirige para algum ser, uma corrente fluídica se estabelece de um ao outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. Vejam, meus irmãos, um momento deste de pandemia, em que vemos tantas pessoas sofrendo, em que vemos a grande necessidade assolando o mundo, nós, mesmo se não tivermos capacidade e condições de estarmos auxiliando diretamente, podemos com o nosso pensamento. Isso é estabelecer laço moral, é laço de fraternidade. Vamos lá. Através do passe que nós conhecemos, e é uma terapêutica espírita extremamente eficiente para aliviar as nossas dores, onde espíritos vêm secundar o trabalho dos encarnados, derramando sobre eles energias que se duplicam o valor, não é? E a capacidade de ação no corpo daquele que está recebendo. Com essa ação magnética, espíritos são afastados, são atendidos. O nosso organismo físico recebe energias que são magnéticas. Os nossos órgãos também recebem esta influência. Isso é uma aplicação, isso se dá através do princípio da fraternidade, do laço moral que a religião espírita nos exorta. Até no mundo espiritual nós temos desses exemplos. Quem assistiu o filme Nosso Lar se lembra de Clarencio atendendo André Luiz depois do momento que ele foi acolhido lá do umbral. Na desobsessão, que nada mais representa que um circuito de correntes mentais em ação, agindo em benefício, um laço moral de ligação, de sentimentos, agindo em benefício de pacientes que aqui estão necessitando do amparo, que recebem preces, vibrações, sentimentos para atender entidades que estão obscurecidas ainda do campo do amor e do sentimento, e que são amparadas e encaminhadas para locais adequados de ensinamento e orientação. Um outro campo de aplicação deste laço moral que a religião, os princípios da fraternidade, do espiritismo nos exorta, o culto do evangelho no lar, este momento de oração, de congraçamento familiar, que não é só um momento de leitura do Evangelho, e é importante entendermos isso. Neste momento, espíritos, amigos comparecem ao nosso lar, trazendo e atraindo correntes mentais ligadas ao nosso pensamento, às nossas emoções, aos nossos sentimentos, gerando campos de proteção e de equilíbrio para o nosso lar. E afastando também espíritos sofredores que, porventura, se aproximam, atraídos tantas vezes pelas nossas imperfeições. Vejam, isso é fortalecer laços que a religião, que o sentimento
que a doutrina espírita nos traz nos fortalece e abre a nossa mente. Vejam quanta coisa pode acontecer. Vamos lá, vamos continuar. E a ciência espírita? Vamos falar um pouquinho sobre ela. A ciência espírita, ela possui 2 focos que nós precisamos conhecer e abordar. Um deles está fundamentado e tem uma parte filosófica, que a filosofia também é uma ciência. E uma outra tem uma parte prática. Então, nós temos a filosófica no Livro dos Espíritos e a parte prática nós temos em O Livro dos Médiuns. O objeto da doutrina espírita é o mundo espiritual, que tem um foco no princípio espiritual, para estudar, analisar e ver as suas relações. No Livro dos Espíritos, nós temos, por exemplo, a explicação de todas as leis de relação entre o mundo material e o mundo espiritual. E, em O Livro dos Médiuns, nós vemos as leis que regem esta relação. Como é que elas acontecem? Por exemplo, um esclarecimento que merece a observação de todos nós é este: a lei do fenômeno espírita. Como é que o fenômeno espírita acontece? O que é que está por trás de tudo isso? Por trás está o espírito, está o médium e também os assistentes. O espírito com as suas emanações fluídicas, os assistentes com as suas emanações fluídicas, o médium com as suas emanações fluídicas, com o seu perispírito e o fluido cósmico universal envolvendo todos esses elementos. E aí, meus irmãos, através do pensamento, do espírito, ligando-se ao perispírito do médium, porque ele tem que se ligar a algo que é da sua natureza, ele então se relaciona com o médium para a comunicação. Mas vejam que existe uma relação muito grande de fluidos, de energias, envolvendo todo o conjunto que faz parte. Muita gente pensa que o fenômeno espírita é uma coisa simplesinha. Não, vejam. Então, em função disso, nós vamos ter variedades, as comunicações e tudo aquilo que aconteça em função destes princípios. Vamos lá, vamos continuar. Vejam aí, quanta coisa está acontecendo. Por que o Espiritismo é ciência? Kardec, em A Gênese, no capítulo 1, ele nos afirma: os fenômenos espíritas obedecem às leis da natureza. Vejam, obedecem às leis da natureza. Portanto, se obedecem às leis da natureza, são submetíveis, são susceptíveis à observação. Os fatos espíritas. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, ele afirma, produzi e provoquei os fenômenos espíritas, porque ele precisava analisá-los. Portanto, ele produziu esses fenômenos, provocou os fenômenos para que pudesse, então, analisá-los. E diz mais, pesquisei e analisei por anos e fiz milhares de observações. Ele não está dizendo que fez 1, 2 ou 3. Ele afirma que fez milhares de observações. Por 35 anos, professei o magnetismo. Mais tarde, Kardec afirma que o espiritismo e o magnetismo são uma única e a mesma ciência. Mas vamos continuar. Para entender o estudo que Kardec fez, a forma metódica para chegar a um resultado que representasse o pensamento dos espíritos e o que ficou conhecido como a universalidade do ensino dos espíritos, Kardec utilizou muitos temas que chegavam a ele, muitos espíritos, muitos médiuns e diferentes grupos.
Portanto, Kardec pegava, para obter a opinião universal, e aplicando o método experimental, uma pergunta, um tema era passado e levado a diversos espíritos, por diversos médiuns, em diversos grupos, para chegar depois à análise e ao consenso da opinião que se considera opinião universal dos espíritos. Muita gente comenta, não é, que às vezes fica cansado de ver esse roda-roda, mas aí nos dá uma ideia de como circulava tudo isso, Kardec com o seu critério científico para chegar às conclusões. E ele afirma que este processo é a única garantia séria do ensino dos espíritos. Qual? A opinião universal. Quer dizer, não a opinião de um único espírito, mas a opinião de muitos espíritos que sejam concorrentes e que tenham, não é, um fechamento para uma mesma ideia. Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Estudar a doutrina espírita, conhecer a doutrina espírita, exige esforço de todos nós. A influência do médium, esse sempre foi um grande questionamento, principalmente daqueles que se opunham às informações que vinham dos espíritos, alegando que havia sempre a influência do médium e não se podia acreditar naquele fato, porque poderia ser mais do médium do que do espírito, podia ser até mesmo uma criação dele. E Kardec afirma, isso é uma afirmação de Allan Kardec, a alma do médium sempre, olha, ele não está dizendo algumas vezes, ele afirma que a alma do médium sempre concorre para a realização do fenômeno. E para dar apoio a essa ideia, tá, nós temos um estudo que foi feito pelo Alexandre Fonseca e publicado no Reformador. Ele aplicou a teoria da probabilidade, que é um modelo estatístico que se aplica para análises de dados, para verificar a probabilidade da aceitação ou da rejeição de uma determinada hipótese. E nesse estudo, que foi desenvolvido e se encontra em O Reformador, o nosso Frederico ele fez o seguinte trabalho, e eu trago aqui um resumo para que vocês possam refletir. Imaginemos que 50% das ideias sejam ideias dos médiuns. Portanto, se eu tenho um médium e eu tenho um espírito, eu tenho 50 aqui e eu tenho 50 aqui. Concordam? No entanto, vejam, se há concordância numa mesma questão, então ele está verificando aqui esta avaliação. Se eu tenho 2 médiums, a probabilidade de que a informação seja do espírito já é de 75%. Se eu tenho 3 médiuns, 87%. Se eu tenho 11 médiuns, eu tenho 99,95%. Que em estatística, quando nós trabalhamos e temos uma curva assimétrica, os 0,5% das suas extremidades, eles são deixados de lado, porque eles não influenciam e se considera que aquele dado ele tem praticamente 100% de aceitação. Então, vejam, com 11 médiuns, nós temos 100% de probabilidade de que a informação seja dos espíritos. E vejam o que é que foi que Allan Kardec falou. Pesquisei e analisei por anos e fiz milhares de observações. Esse aspecto tira de nós qualquer dúvida com relação ao trabalho, ao critério e ao cuidado que Allan Kardec teve com as suas atividades. Kardec comenta sobre a filtragem das evidências na aplicação do método experimental com a ciência e com a razão. Então, vejam, nas instruções, apreciava o grau de confiança, distinguia as ideias sistemáticas, as utopias, das ideias práticas. E o que não tivesse concordância
ele simplesmente jogava no lixo, descartava. Esse era o cuidado de Kardec. E ele também debatia as ideias. E debatia as ideias com a aplicação do método experimental. E como ele fazia isto? Vejam aqui como é que isto acontecia. Análise, a aplicação do método experimental ocorria com o grupamento, a fusão, a união dos fatos que estavam espalhados, correlacionados, reunia documentos que eram dados pelos espíritos nos mais diversos pontos, sobre os mais diversos assuntos. Eu botei essa figura do lado, porque hoje nós fazemos isso e nós chamamos de análise de cluster. É uma análise muito aplicada na estatística, utilizando modelos. Existem diversos modelos estatísticos que nós vamos fazendo de agrupamento, a partir de vizinhos mais próximos. Existe uma série de coisas. Nós hoje temos facilidade para fazer tudo isso, utilizando palavras, buscando. Na época de Kardec, ele não tinha esses programas, esses modelos computacionais para fazer isso. Mas ele diz que ele compara, analisa, estuda, estabelece as analogias, as diferenças, as aplicações. Vejam o critério de Allan Kardec nesses trabalhos. E aí ele diz, então, o seguinte, com a aplicação do método experimental. Vejam o cientista. Aceito a verdade, tornada evidente, embora contrária às minhas opiniões pessoais. A verdade que era identificada, mesmo que estivesse contra a opinião dele, ele a aceitava, porque a análise o tinha levado a esse resultado. Era a total isenção sobre os resultados obtidos. Isso nos dá muita confiança em, hoje, assimilar o que a doutrina espírita nos traz. A síntese filosófica, que foi, na verdade, a aplicação do método experimental, da pequena luz até a sua totalidade. E nós temos lá no Livro dos Espíritos, então, esta luz total nos abrindo, nos esclarecendo. E Kardec diz que da fusão de todas as ideias, coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas, no silêncio da meditação, foi que elaborei a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Isso aqui, inclusive, a Nara, lá na aula, na primeira aula, ela fez este comentário. E no Livro dos Espíritos, que nós estudaremos cada uma das suas partes, nós temos, por exemplo, a primeira parte, tratando do princípio da causa primeira, Deus, e todos esses tópicos que aí estão apresentados para vocês. Temos, na segunda parte, tratando do mundo espírita ou do mundo dos espíritos. Nós vamos ver aí as encarnações, a volta do corpo, a pluralidade das existências, e uma série de temas que serão muito úteis para todos nós. Na parte terceira, vamos abordar as leis morais, que são essas que estão aí, são 12 capítulos, as leis morais, a lei moral que deve nortear as nossas relações conosco mesmo, com Deus e com o próximo. A quarta parte nos trará as informações acerca das esperanças e consolações, penas e gozos, terrenos e futuros. Olha, quanto esclarecimento! Mas nós tínhamos feito uma pergunta, não é, sobre a questão da ciência, da filosofia e da religião. A filosofia, qual a sua utilidade? Nós temos aqui, não é, uma imagem, né, muito bonita, não é, que é de Auguste Rodin, não é, que é o Le Penseur. E então, alguém que está pensando, refletindo, e existem perguntas que durante toda a existência os homens fazem. Quem sou? De onde venho? Para onde vou? Por que estou aqui? O próprio Shakespeare, não é? Escreveu lá, não é? To be or not to be? There is the question. Então, estas perguntas existenciais mexem conosco mesmo.
As ciências e as religiões do mundo, elas param, elas cessam o seu caminhar no túmulo, não tendo nenhuma explicação clara depois dele. No entanto, o Espiritismo, ele abre horizontes, mostrando as nossas realidades, de o que eu sou, quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou e por que é que eu estou aqui. Uma das explicações é o que eu sou, mostrando as partes essenciais do homem. O homem, ele possui uma alma, um corpo físico e um perispírito. Portanto, nós podemos dizer, segundo os espíritos nos afirmam, que o homem é um ser triplo. No entanto, quando nós morremos, nós perdemos primeiro o nosso corpo físico. Com o desenvolvimento do nosso espírito, o perispírito vai se eterizando também, se purificando, e no fundo, o que nós somos? Nós somos uma alma. Onde estou é uma outra explicação que a doutrina espírita nos dá. E o Evangelho, no seu capítulo 3º, nos traz essa abordagem, mostrando a escala dos mundos, os mundos inferiores, os mundos intermediários, os mundos adiantados, mostrando que nesses mundos intermediários mistura-se o bem com o mal. A Terra é um mundo de expiação e de provas, temos ouvido falar isso, que passa nesse momento por uma transformação para ingressar num mundo de regeneração. De onde nós viemos, a doutrina espírita também nos esclarece a esse respeito, mostrando e falando a respeito do paraíso perdido, que muitas vezes é encarado de uma forma errônea, mas a doutrina espírita nos mostra o que é este paraíso perdido, falando a respeito da raça adâmica, comentando as ideias de Adão, quem foi Adão, quem foi o primeiro homem, por que essas ideias, por que a ideia do paraíso, tudo isso nós veremos na primeira parte do Livro dos Espíritos, porque existe a explicação. E aqui em A Gênese e também em A Caminho da Luz, nós temos as explicações destas informações. E uma coisa que nós temos, inclusive, que pensar é o que desejamos fazer agora, porque essa raça adâmica perdeu a oportunidade de permanecer na época em um mundo que também se transformava e foi transferido para a Terra para que aqui pudesse, então, trabalhar arduamente, porque não estavam em condições de permanecer naquele mundo. E nós? O que é que nós estamos fazendo? É uma pergunta que merece a reflexão de todos nós, e uma reflexão bastante profunda para saber o que é que nós queremos fazer. Para onde nós vamos? A primeira coisa é saber para onde nós vamos depois que nós desencarnarmos. A nossa escolha. Nós temos em nosso lar, quem já assistiu o filme, verificou a saga de André Luiz após o seu desencarne, o umbral, as zonas de sofrimento, de dor. Então, nós queremos também saber, e a doutrina espírita nos explica. Agora, quando devemos começar a pensar também nesta questão do desencarne? Depois, quando estivermos chegando já às portas, não é, da finalização da nossa vida, ou essa deve ser uma reflexão para todos os dias? Meus irmãos, o Espiritismo nos traz muita coisa para pensar, para refletir e, principalmente, como vimos, para aplicar. E agora nós voltamos a perguntar: o que é o Espiritismo? Uma ciência, uma filosofia ou uma religião? E é o próprio Allan Kardec que nos afirma. Ele é ciência, filosofia e religião. Mas não é mais. A minha esposa me chamou a atenção a semana passada, porque eu falei mais é somar, é o mas, não é? Mas
ao mesmo tempo. Nós não podemos esquecer ciência, filosofia e religião, mas ao mesmo tempo. Muito bem, meus irmãos, aqui nós temos a relação do material bibliográfico que nós utilizamos nesta nossa apresentação. E para deixar também e pedir a colaboração de vocês, nós deixamos aqui 2 perguntas que vocês poderão responder no nosso chat. E aí a Nara e a Jamira, no transcorrer dessa segunda parte, que é com a participação direta de vocês, elas poderão ler e fazer comentários, inclusive. Os princípios da ciência, filosofia e religião que nós apresentamos aqui e que dissemos, inclusive, que tem uma aplicação prática na nossa vida, trouxeram algum conforto para vocês? Esta é uma pergunta que eu vou desejar ouvir, ou melhor, ler as respostas de vocês. A outra é: com qual dos 3 aspectos você se sente mais próximo? Que você tem mais facilidade? Com a ciência, com a filosofia ou com a religião? Muito bem, meus irmãos, muito obrigado aí. Encerramos essa nossa pequena apresentação, que nada mais é do que uma abertura para as reflexões de vocês, e passamos agora à segunda parte, que será coordenada aí pela Nara e pela Jamira.